Pessoal, como de costume, a gente está só esperando o pessoal começar a entrar para a gente começar nosso bate-papo de hoje, certo? Então pode ir se acomodando aqueles que já estão presentes, que daqui a pouquinho a gente está começando. Muito bem, eu acho que daqui a gente pode puxar, e daqui a pouco o pessoal que for entrando, a gente começa a ter uma interação melhor e vocês vão conseguir se entrosar mais a respeito do tema de hoje. Pessoal, esse tema é um tema que eu já havia prometido há algum tempo trazer aqui para a página, para a gente conseguir abordar um pouco ele de uma forma simples, mas também objetiva, porque esse tema ele não deixa de ser importante. É um tema envolvendo educação no Brasil. Sendo assim, eu nem estabeleci um título propriamente dito para o vídeo. A gente vai mais fazer alguns comentários sobre alguns dados que eu vou trazer envolvendo a educação brasileira. Tanto a educação no Brasil propriamente dito, quanto a relação do Brasil, a educação no Brasil, comparada com outros países, certo? Então a gente vai fazer uma equivalência aqui de dados para tentar levantar algumas opiniões, algumas argumentações e a gente ver como é que está a situação no nosso país. Eu levantei uma enquete semana passada na página, falando justamente a respeito disso, sobre a importância da educação no Brasil. E a seguinte pergunta foi feita na enquete: se a educação no Brasil ela era olhada pela maioria de vocês como uma educação razoável, ótima, razoável ou péssima. Então eu coloquei duas opções, coloquei num patamar só, ótima e razoável, e no outro eu coloquei péssima e pedi para vocês escolherem. Então 17% das pessoas disseram que ela é ótima ou razoável, 17% dos votantes. Outros 83% disseram que foi péssima. Então a gente já vê que chama atenção a quantidade de pessoas que consideram, dos próprios brasileiros, que consideram a educação no país péssima. Isso já é uma situação que já deve ser analisada com um olhar um pouco mais de cuidado. Por quê? Eu falei a antemão, logo nas primeiras lives daqui, que eu ia trazer esse tema, mas eu não sabia como necessariamente eu iria trazer. Só para deixar claro, essa vai ser uma primeira live. Nessa live eu vou abordar um pouco dos problemas que envolvem a educação brasileira. Vou trazer os dados que envolvem isso. Tudo que eu vou falar aqui vai ser endossado por dados, tanto é que eu já deixo o alerta aqui. Eu preferia fazer essa live num estilo meio PowerPoint. Tudo que eu falasse fosse aparecendo aqui para vocês também, todos os dados. Porém, eu não tenho essa disponibilidade agora, porque meu celular é Android. Eu tentei fazer com que essa live eu conseguisse apresentar essas imagens, mas infelizmente meu celular ele não consegue fazer isso. Porém, para vocês terem a confiabilidade daquilo que eu estou falando, a gente faz o seguinte: tudo que eu falar aqui, vocês chegam no direct, no meu direct, depois que terminar a live, e falem assim, ó: manda aí, Cleito. Só isso. Manda aí, Cleito. E eu vou mandar todos os dados que foram colocados aqui hoje para vocês mesmos averiguarem. Para vocês terem esses dados e ver que não é apenas achismo do que eu vou falar aqui, certo? Então você chega no fim da live, chega no direct aqui do Saber Aristotélico e fala: manda aí, Cleiton, e eu vou mandar todos os dados que eu tenho para vocês, certo? Para vocês avaliarem e verem com seus próprios olhos tudo aqui que eu vou estar falando. A gente já tem esse costume de o que é falado aqui no Saber Aristotélico é tudo endossado no meio científico. A gente tenta manter essa fidelidade com o arcabouço científico, porque a gente sabe que aquilo que é verificado, aquilo que é empírico, traz mais certeza na nossa afirmação, certo? Seja para criticar algum ponto, ou seja para fortalecer uma tese já pré-estabelecida. Muito bem?
Muito bem, eu havia falado, como eu já acabei de dizer a vocês, que eu pretendia falar desse assunto há um tempo atrás. Porém, por que eu só trouxe esse assunto agora? Por quê? A educação, ela exige uma atenção a mais. Primeiro porque eu sou da área da educação, estou me formando em História, como professor de História. Então é uma área que já vai ser minha futuramente, eu vou atuar nessa área. Sendo assim, eu tenho uma preocupação, e quando se trata desse assunto, fazer todo o cronograma certinho a respeito do que é falado, a respeito de como é colocado, do que as pessoas acham, do que de fato é. E eu tenho essa preocupação. Por que eu não trouxe antes? Justamente por conta disso, por querer acumular todos esses dados e fazer de uma forma mais sistemática. Gostaria até de trazer alguns professores futuramente, em futuras lives de diferentes matérias, para falar um pouco a respeito desse tema, porque eu acredito que quando o assunto é educação, existe sim um mar gigantesco de incógnitas que a gente poderia trazer, poderia conversar, e ainda assim eu acredito que mesmo depois de 2 horas de live a gente não teria conversado bastante sobre o assunto, porque é um assunto amplo. Como colocou o filósofo Sêneca, ele disse o seguinte, ó, abre aspas, a educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida, fecha parênteses. Então, diante desse raciocínio, você consegue compreender um pouco aquilo que eu estou falando. Quando se trata de educação, a gente está falando sobre um padrão que engloba toda a civilização, toda a sociedade desde sempre. Um povo que não tem educação, ele não consegue nem se autodenominar como povo. É só você tentar imaginar alguma civilização que não valorizava a educação, você vê que o seu fim é claramente inevitável. Vai acabar acontecendo o fim dela em algum momento, ela entra em colapso por si só. Por outro lado, você percebe que países que levam a educação a sério conseguem chegar em patamares absolutamente elevados em vários quesitos, tanto quesito econômico, quanto quesito de saúde, quanto quesito de estabilidade de vida. Na própria educação, a gente vai conseguir ter uma amplitude quanto a progresso científico. Então você vai ver que países que valorizam a educação vão ser países que vão ter a sua tecnologia um pouco mais adiante da maioria dos outros países que já negligenciam isso. Então você vai perceber que a educação, ela é a vacina para muitas questões que são problemáticas em vários países hoje, certo? Então vamos lá, diante desse raciocínio, eu decidi trazer isso essa semana, esse tema essa semana, porque eu estava assistindo um vídeo. Como vocês devem bem saber, a gente está na época dos podcasts, né? Vocês já devem saber disso muito bem. Diante disso, eu acompanho alguns podcasts. Um que é muito famoso aqui no Brasil, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, é o Flow Podcast. Obviamente, alguns de vocês já ouviram falar no Flow Podcast, é um podcast muito famoso que surgiu há uns tempos, há uns meses aí no Brasil e vem crescendo muito. Então eu gosto muito de assistir algumas vezes alguns podcasts quando tem alguns convidados que eu considero interessante. Eu gosto muito de assistir, apesar de ser longo, mas é isso que faz o podcast ser muito bom. E foi uma vez, essa semana, acho que faz umas 2 ou 3 semanas, que foi levada uma convidada, que é a Gabriela Priori, que é uma pessoa altamente gabaritada dentro do ponto de vista jurídico e também político atual. Ela vem sendo uma comentarista da CNN, participou de alguns debates, tanto com o Caio Coppola quanto o Tomé Abdus, que são dois personagens voltados para a área mais bolsonarista, para a área mais de direita do Brasil. E ela é mestre em direito criminalístico. Então ela debate muito ali na CNN, que acompanha aí as notícias da CNN, possivelmente já ouviu falar dela alguma vez. E ela também tem um canal no YouTube. Ela comenta sobre alguns assuntos envolvendo a política contemporânea e leva alguns convidados. Alguns dos convidados que eu assisti, inclusive, foi Kim Kataguiri e Ciro Gomes, que foi uns vídeos que deu bastante em alta, assim. Pois bem, ela estava no podcast do Flow, e o Flow ele é apresentado por dois entrevistadores, eu vou colocar dessa forma, que é o Monark e o Igor. E o Monark ele gosta muito de questionar assim algumas coisas, e isso é muito interessante. E eles acabaram, entre várias horas que dura o podcast, eles acabaram entrando num assunto envolvendo educação. E Monark e Gabriela Priori tiveram um embate ali a respeito do tema educação, envolvendo um assunto que é muito popular na educação, que foi justamente o que eu coloquei na enquete, que é se a educação brasileira ela é boa, razoável ou é péssima. O que é que acontece? Monark, ele já colocou a ideia que a educação brasileira ela é horrível. Nas palavras dele, ele disse que é uma merda. Tá? Nas palavras dele, ele falou exatamente dessa forma. E Gabriela Priori nem falou que a educação era boa ou ruim. Ela nem disse o contrário dele e nem confirmou a tese dele. O que ela pediu apenas foi os dados sobre aquilo que ele estava falando. E começou a entrar nesse embate que ela pedia dados sobre tudo aquilo que ele falava a respeito da educação
E ele falava apenas que não tinha esses dados, mas que a experiência pessoal de vida dele fazia ele compreender, ele chegava à compreensão de que a educação brasileira era uma porcaria, da forma que ele estava colocando. E ficou um clima meio esquisito, porque ela pedia dados para tudo que ele falava envolvendo esse assunto, ele não dava esses dados e dizia que a experiência pessoal dele conseguia corroborar a tese que ele estava colocando. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu queria comentar logo essa questão entre esses dois aí. Se você perguntar, porque criou-se muito essa ideia na internet, como os dois são muitos gabaritados na internet, no meio do YouTube, criou esse embate de quem estaria certo. Era a Gabriela Priori cobrando os dados freneticamente ou Monark dizendo que a experiência pessoal dele era válida para dizer que a educação brasileira é uma porcaria. Diante dessa situação, eu avaliei de fora, fui procurar algumas opiniões diferentes a respeito desse assunto, mas foi muito difícil encontrar alguém que analisou por fora e tentou pegar os erros e acertos de ambos. Eu geralmente encontrei pessoas torcendo ou para um lado ou para o outro. Típico de nosso país, né? Transformar todo tipo de debate em debate apenas envolvendo torcida. Ah, esse daqui vai ganhar, esse aqui vai ganhar, sem olhar de fato as ideias de ambos e construir uma nova síntese em cima disso. Mas, dentro desse raciocínio, o que foi feito? Eu tentei trazer uma ideia que foi interessante para os dois, que na minha singela opinião, na minha humilde opinião, e você pode discordar disso, o que aconteceu é que os dois estão incompletos em suas narrativas. E eu tenho alguns argumentos para dizer que isso daí é prudente de se pensar. Vamos olhar logo a respeito da Gabriela Priori. Ela freneticamente pede os dados a respeito do que é colocado a respeito da afirmação de Monark sobre a educação. E ela pede freneticamente isso, porém ela não concede dado nenhum. Eu já acho que foi uma imprudência de Monark, porque ele já deveria, ele está ali, tem um monte de pessoas, smartphones do lado dele, tem um cara lá que está trabalhando na produção, que tudo que ele coloca no YouTube pode dar diretamente para o telão. Então, assim, eles poderiam fazer uma rápida pesquisa ali e iriam perceber que a tese de Monark sobre a educação brasileira está muito ruim, é verídica. Porém, isso não foi feito. Diante desse raciocínio, ela continuou cobrando os dados e nada aconteceu. Porém, ela faz o seguinte, ela faz a seguinte afirmação. Ela diz assim, olha, Monark, tudo que você for falar na sua vida, você precisa ter dados. Ela está certa nisso? Está certa nisso. Aí ela faz a seguinte comparação. Ela olha para Monark e fala, olha, eu não acredito que você não engordou na pandemia. Aí Monark fala, mas eu engordei na pandemia. Ela, tá, mas eu acho impressionante como você não tem engordado na pandemia. Ele disse, não, mas eu engordei na pandemia. Ela disse, tá, mas por que você não aceita a minha afirmação? Ele, porque não está baseado em nada. Aí ela disse, exatamente, não está baseada em dados. Então tudo que você for falar tem que estar baseado em dados. Aí Monark disse, mas isso é muito chato, porque se for assim eu não consigo falar sobre nada. Eu estou conversando sobre qualquer assunto, o outro vai ficar pedindo constantemente dados e eu não vou conseguir conversar sobre nada. E ele está certo nesse ponto. Você já imaginou você conversar por horas com alguém e tudo que você falar, qualquer afirmação que você falar, por exemplo, o céu é azul, você ter dados, como é que você sabe que o céu é azul? Você precisa fazer essa equação aqui, perceber que realmente torna-se uma conversa impossível. Por isso que os dois estão incompletos. Quanto a ela, a comparação que ela usou foi essa comparação de Monark gordo para endossar a tese dele que não tinha dados nenhum e mesmo assim ele estava fazendo uma afirmação. Olha, mesmo que ele esteja equivocado, incompleto, o que ela fez ali, mesmo que inconscientemente, foi uma das falácias, uma das 13 falácias que foram colocadas como que Aristóteles colocou como uma das 13 falácias lógicas. Então, quando você vai estudar Aristóteles, você percebe que na parte do silogismo, quando ele vai colocar toda a estrutura de lógica que vai dar a proposições para você desencadear raciocínios lógicos e conclusivos, ele coloca alguns tipos de falácias que você pode acabar cometendo nesse meio. E uma das falácias que foi colocada lá, mesmo que inconscientemente, novamente, eu não estou querendo criticar ambos, eu estou dizendo que talvez ela pode ter feito isso inconscientemente, mas ela fez, que é o que é chamada de a falácia de generalização, onde você pega um ponto específico de um acontecimento e daí você pega esse ponto específico, amplia para todo outro tipo de raciocínio que não tem nada a ver com o assunto e tenta endossar uma tese. Não é assim que as coisas acontecem. Por quê? Essa tese é equivocada. Eu vou fazer mais ou menos com vocês um exemplo. Supondo que tem um celular, bora chamar aqui celular X, certo? Celular X. E eu falo o seguinte para vocês. Todo celular X filma embaixo d'água, certo? Todo celular X filma embaixo d'água. O celular X é um aparelho telefônico. Logo, todo aparelho telefônico filma embaixo d'água. Você percebe? É um raciocínio de proposição lógica, porém ele está equivocado.
porque não é todo aparelho telefônico que filma embaixo d'água, é apenas esse. Mas o que foi tentado fazer aqui? Pegar um ponto específico e generalizar. Você percebe que muitas pessoas acabam fazendo isso e não sabem realmente o que é. E não é um problema isso, tá? Mas que se isso for desenvolvido e ser usado num debate como meio conclusivo de quem venceu ou perdeu, torna-se meio equivocado se não analisar esse ponto, certo? Mas no fim das contas, outra coisa também que acaba sendo estimulado nesse raciocínio frenético de cadê os dados, cadê os dados, cadê os dados, é esquecer a experiência. Por quê? O argumento que você tem que perceber é que o ser humano ele é um ser sensorial, certo? Isso daí todo mundo vai concordar comigo. O ser humano é um ser sensorial. Diante desse meio que o ser humano é, três coisas precisam ficar bem estabelecidas quando você tenta analisar essas situações. Primeiro, o ser humano ele tem intuição. Depois disso, eu posso colocar a própria experiência e em terceiro lugar você vai ter os dados. A sua intuição nada mais é do que pré-raciocínios estabelecidos sobre você. Sua cosmovisão de mundo, que já foi falado aqui na live, sua cosmovisão de mundo, que eu vou usar um exemplo básico, sua cosmovisão é como se fosse seus óculos, certo? Se seus óculos são cor-de-rosa, você enxerga o mundo cor-de-rosa. Se seus óculos são vermelhos, você enxerga seu mundo vermelho. A sua indução é as suas convicções prévias a respeito do mundo, certo? Bem estabelecido isso aí. Todo mundo tem conceitos pré-estabelecidos sobre condições humanas relacionados a diversos temas. Esse é o primeiro atributo. O segundo atributo é a própria experiência. Depois que você tem esses pré-requisitos a respeito do mundo, você está no mundo e, obviamente, você vai viver alguns desses pré-requisitos. Diante dessa experiência, você vai perceber se alguns de seus pré-requisitos estavam certos ou errados. É a própria experiência que vai mostrar aí para você. Aqui a gente preenche o segundo ponto. O terceiro ponto são os dados. E o que são os dados, a grosso modo? Os dados são o acúmulo de experiências. Alguém decidiu pensar numa tese, pensar num assunto e tirar agora todas as experiências sobre esse mesmo assunto e juntá-las. Isso que vai ser os dados. Então os dados nada mais é do que um acúmulo de experiências. Então você percebe que quando o ser humano ele tem esses três requisitos, ele consegue ter uma amplitude maior do seu raciocínio. Não foi o que aconteceu lá. Uma só estava enfatizando os dados e o outro só enfatizando a experiência, ignorando completamente o primeiro e esquecendo dos outros. Ou seja, os outros não estavam interagindo de maneira holística. Era o que estava faltando ser feito. Mas, agora que a gente fez esse pensamento a respeito desse assunto, a gente vai entrar no tema educação. Diante desse raciocínio, agora a gente vai para as questões, que é se a educação no Brasil ela é péssima, se ela é razoável ou se ela é boa. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir essa live em três, certo? Estou fazendo essa hoje para trazer os dados. Talvez eu faça uma semana que vem trazendo possíveis soluções, certo? E outras lives para trazer alguns temas específicos envolvendo a educação. Eu vou tentar abordar a educação agora de forma geral, certo? Então eu vou comparar o Brasil agora com algumas provas, com alguns testes que foram colocados para a educação pública e privada no Brasil, tanto no ensino fundamental quanto médio e superior, e a gente vê o quão grave a situação é. Em quão fundo a gente está quando se trata desse assunto educação. Então a gente chega primeiro no seguinte, eu vou trabalhar com informação de alguns portais aqui também, certo? Então primeiro ponto, a gente chega no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, certo? PISA. Programa Internacional de Avaliação de Alunos. E de acordo com o Portal Brasil, sobre o PISA, 4 em cada 10 estudantes não aprendem nem o básico. De acordo com o que foi falado aqui, se você sai na rua, e eu recomendo que você faça esse teste. Recomendo grandemente que você faça esse teste. Agora, por favor, faça com pessoas que você tem um mínimo de intimidade, porque isso aqui pode causar uma briga generalizada se você for fazer com um desconhecido. Vai passar a ideia de que você está querendo humilhar a pessoa de alguma forma. Pergunte coisas simples envolvendo matemática e também português. Simples. Quando eu digo simples, são meras contas de somar. Meras definições de conceito, quando se trata de português. Por exemplo, defina para mim o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é advérbio. Coisas simples. E eu não estou querendo me exacerbar, e você também não vai estar querendo se exacerbar. Não precisa ser formado em letras para saber esses conceitos. Existe a noção teórica de que quando você passa
para o ensino médio, isso daí já tem que estar na ponta da sua língua, certo? Todos esses conceitos. O que você vai fazer é relembrar no ensino médio com mais precisão para aplicá-lo nas provas de interesse geral, que aí a gente pode colocar um Enem, no ensino superior pode colocar um ENAD, certo aí? Mas de acordo com as pesquisas, a primeira pesquisa, a gente já vê que as pessoas não sabem o básico quando se trata desse assunto. Então a resposta que provavelmente você vai receber das pessoas é a resposta errada a respeito das perguntas básicas. Perfeito até aí? Quando a gente continua, eu cheguei no G1, portal de notícias da Globo, a respeito de educação, e diz o seguinte, abre aspas, o Brasil cai em ranking mundial de educação em matemática e ciências e fica estagnado em leitura. Isso já chama a atenção porque se vocês acompanham aqui a página, vocês percebem que quando eu vou tratar sobre ciência, eu trago alguns dados. E um dos dados que eu trouxe há algum tempo atrás é que o brasileiro ele gosta de ciência. Ele tem um interesse sobre ciência. Inclusive foi uma live que eu fiz até com o professor Jason, professor de física. E a gente até abordou como é que é isso, Jason. Como é que o professor, ele vê uma pesquisa dessa, ele entende que o brasileiro ele gosta de ciência, porém as notas quando se tratam de ciência no ranking mundial a gente só cai. Quando você chega para aplicar a ciência, quando você chega para ensinar física, química, por exemplo, você já percebe desgosto na cara de muitos alunos. Como é que isso pode ser representado? Se você não assistiu isso, eu recomendo que você assista a nossa live aqui que a gente fez com o professor Jason. Diante disso, a gente chega em outra pesquisa, que é feita pelo G1 também, que é sobre o PISA 2018. Você vai perceber que todos os dados que eu vou colocar aqui, eu nem vou levar em conta a pandemia. Eu nem vou levar em conta. Justamente a terceira live eu vou tentar trazer por conta disso. A educação no período da pandemia. Se você leva a pandemia em conta, o negócio despenca mais ainda, mas eu vou tentar analisar fora a pandemia. Então todos esses dados que eu estou colocando aqui, que já são alarmantes, eles nem estão levando em conta a crise sanitária que a gente vive. Certo? Então, de acordo com o G1, o PISA de 2018, 2/3 dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico em matemática. Então a gente sabe que quando chega em algumas matérias, algumas pessoas têm até alguma facilidade de responder. Quando chega talvez numa história, uma geografia, talvez. Alguns vão saber responder, porque até história tem exatas. Datas são datas, nomes são nomes, períodos são períodos. Você não pode tentar ludibriar da forma que der. Porque tem muitas pessoas, quando se trata de história, eu posso falar isso, eu sou da área de história, pergunta-se algo objetivo na história e tenta ludibriar isso, relativizar para tentar dar a resposta certa, mas na verdade não é. História é uma matéria de exatas também. Obviamente não no campo das ciências humanas, ela é das ciências humanas. Eu estou falando no quesito prático, a história também é uma ciência exata. E quando chega em matemática, que existe mais uma exatidão ainda, as pessoas erram menos do que o básico. De acordo com a pesquisa, 2/3 dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico em matemática. Isso é verídico. Se você for fazer isso com membros da sua família ou amigos que se permitam, obviamente, responder, você vai perceber que o conhecimento quanto a matemática e português é absolutamente baixo. Se você for para a literatura, e principalmente der ênfase na literatura brasileira, as pessoas caem consideravelmente. Um exemplo disso. Obviamente você vai conhecer alguém, obviamente todo mundo talvez, que saiba que nome é Machado de Assis. Obviamente alguém vai ouvir falar, já ouviu falar e sabe, consegue reconhecer esse nome, Machado de Assis. Só que uma coisa é você reconhecer esse nome, Machado de Assis. Outra coisa é você saber contar um pouco da biografia dele e já ter lido alguma obra dele. Se você já amplia a pergunta para esses dois tópicos, já cai consideravelmente as pessoas que conhecem de fato Machado de Assis. Isso é só um exemplo, certo? Você poderia pegar qualquer outro escritor. Monteiro Lobato, Lima Barreto, enfim. Quando você continua, eu cheguei no portal GP1 e lá está a seguinte notícia, abre aspas. Mais de 100 mil estudantes zeraram a redação do Enem, que é algo curioso. Quando a gente vai analisar a prova do Enem, uma das matérias que são mais enfatizadas pelos professores, pelas instituições, pelos cursos preparatórios, é justamente a matéria de redação. Então a gente vê os professores ali ativamente ensinando redação, ensinando toda a contextualização, toda a forma de ser feita, todas as citações que você pode usar, porque no Enem é uma das matérias que vai definir muito se você vai conseguir alcançar o curso que você quer ou não. Isso acontece tanto em instituição pública quanto privada. A gente sabe que vai ter essa diferença de entusiasmo da instituição pública para a privada, mas a gente percebe que existe a ênfase em ambas. Quando você chega para um dado desse, que mais de 100 mil estudantes zeraram a redação do Enem, você fica, cara, é uma coisa assim de realmente cair o queixo. Realmente cair o queixo. Mais de 100 mil. É um número alarmante. Você já imaginou ter 100 mil pessoas numa rua, num show? É muita gente. E todas, eu acredito que pelo menos aqui boa parte, se preparou mesmo que o mínimo para fazer o Enem. Obviamente, partindo do pressuposto de que se você vai fazer uma prova que tem impacto nacional,
e vai ter também diretamente sua vida, porque pode remeter um curso que você vai fazer pela instituição pública, você se prepara minimamente. Então a gente pode colocar aqui que boa parte desses 100 mil estudantes estavam minimamente preparados para fazer a prova, mas mesmo assim ainda conseguiram zerar a redação do Enem. Certo? Quando a gente continua, a gente vai falar um pouco sobre o PISA, mas antes eu gostaria de ler um comentário aqui, que diz o seguinte: existe uma grande lacuna entre o ensino médio da escola pública. Os alunos da escola pública estão divididos entre o trabalho e a escola privada. Esse comentário é bem válido. É sobre a perspectiva dos alunos, principalmente na época de pandemia, a respeito da disponibilidade de tempo para frequentar a aula e trabalhar. Existem muitos alunos que estão nesse grupo. Eu estou nesse grupo, se for falar no quesito de instituição privada. Durante todo o tempo da minha trajetória de faculdade, eu estou no último ano hoje, de período, em toda a minha trajetória do instituto, do que eu estava estudando na universidade, eu estudava e trabalhava. Então essa é uma realidade muito precisa. Porém, isso daí não pode justificar todo esse número, toda essa massa de fezes que a educação brasileira se encontra. A gente simplesmente não pode justificar com isso. Obviamente, eu vou tentar trazer alguns vídeos trazendo algumas justificativas e alguns caminhos que possivelmente a gente pode seguir. Novamente, eu gostaria, se você é professor de humanas, exatas, tem o que dizer a respeito disso, tem o que construir a respeito disso, por favor, entre em contato comigo no direct, que você vai ter sua chance aqui de falar. Obviamente, você construir um raciocínio lógico a respeito do assunto, ter algumas argumentações válidas a respeito disso, com certeza pode dar certo. O que eu tento fazer é trazer uma coisa diferente daquilo que é falado. Porque existe muito discurso bonitinho a respeito da educação no Brasil. Se esses discursos bonitinhos dessem certo, o Brasil não estaria onde está. Então algo está errado aí, nesse discurso, na forma que ele é tratado, certo? Deixa eu ler mais alguns comentários aqui de vocês. Olha, o rapaz aqui, Alexandre, né? Ele disse que nunca teve uma aula de redação. É algo que chama atenção, cara, porque o ensino médio ele tem a obrigação de ensinar redação. Principalmente para aquelas pessoas que estão no terceiro ano, que estão próximas de fazer o Enem. É obrigação, certo? Professor de letras ou criar uma nova vertente, mas assim, desde o ensino fundamental já era para ser colocado redação ali. Eu tive a sorte de alguns colégios tratar desse assunto com mais cuidado e foi colocado para mim redação desde o ensino fundamental em algumas séries. Eu alternei muito de colégio entre público e privado. Alguns colégios públicos colocaram, outros privados também, mas eu vim ter essa ênfase em cima mesmo desse assunto no ensino médio. Também eu agradeço muito ao meu professor, porque eu acho também que ele ensinou mais do que aquilo que deveria. O cara simplesmente estava fazendo mestrado em letras e tudo que ele estava aprendendo lá estava tentando trazer para a sala de aula. Então foi um trabalho brilhante. De certa forma eu me considero sortudo em relação a isso. Então quando a gente chega aqui na prova do PISA, é um negócio de você explodir seu cérebro aqui, de tão baixo que a gente está. É surpreendente. Surpreendente. Quando a gente olha a América Latina, o Brasil é um país continental, é gigantesco. Quando a gente compara a nossa geografia territorial com a dos outros países vizinhos da gente, chega a ser insano o quanto a gente é gigante. Mas diante disso a gente consegue ser tão desestruturado assim a chegar a esse ponto. Veja só, a prova do PISA foi avaliado, que é a prova que é feita para vários países. O PISA é uma ramificação da OCDE, que é o grupo dos ricos, dos países ricos, podemos colocar assim, que aplicam essa prova para olhar o desenvolvimento educacional da realidade dos países que foram selecionados. E nesse trecho aqui que eu vou colocar para vocês, nessa parte, foram 77 países. 77 países fizeram a prova do PISA. 77 países. E depois é avaliado, juntado tudo, e você vê qual colocação os países ficaram. De 77 países, o Brasil ficou na colocação 57. Quando eu olhei isso, eu me admirei. Novamente, vou repetir. De 77 países, o Brasil ficou na colocação 57. Quando você olha a quantidade de países que estavam em cima da gente, esmagando a gente na educação, é insana. Aí você olha, tá, Cleiton, mas isso aqui é só porque tu está analisando em âmbito geral. Eu tomei a liberdade, principalmente porque eu sou de humanas, eu puxo muito para humanas, de trazer algumas matérias sobre humanas específicas e comparar as notas do Brasil em comparado com alguns outros países, e também vou comparar com um país específico que daqui a pouco eu vou explicar mais. Então já foi estabelecido isso aí, né? Então, o resultado do PISA de 2015, envolvendo médias de ciência, matemática e leitura, é uma coisa absurda, porque no gráfico, que vocês podem pedir aqui no direct, tá? Eu mando para vocês esse gráfico, matemática, ciências e leituras. Então tem o gráfico aqui com a linha 0, né? A linha 0.
E aqui vai ter os países e vai subir conforme a sua nota, certo? Então vamos supor aqui, Estados Unidos tem a média de 0 a 60, de 0 a 60. Estados Unidos chegou, sei lá, 40. O outro chegou, a Alemanha, chegou em 30. Canadá chegou em 35. De 0 a 60. 60 que é a média. O Brasil, ele está em menos 110. É isso aí. A gente está menos do que zero, 110 vezes para baixo. Menos 110 no PISA de 2015. Quando você olha isso, realmente você fica abismado. A gente está em empate na educação com alguns países que estão em guerra ou que estão sobre uma ditadura. Chega a ser insano. Ou que não estão nessas duas condições, que são absolutamente pequenos. Então a gente está empatado com o Catar, com o Iraque, com outros países do Oriente, países africanos. E a gente olha assim, cara, onde é que a gente está errando tanto? É surpreendente isso. Isso vai ficando pior cada vez mais. Conforme eu desço os dados, vai ficando pior. Por quê? Sobre a OCDE, envolvendo o ranking de países com desempenho escolar. Então aí vai ser a ênfase dada mais no ensino fundamental e no ensino médio a respeito do desempenho escolar dos alunos ao longo dos anos. Então a gente vê que de 40 países que foram colocados aqui, 40 países, o Brasil está na posição 38. De 40, a gente está no 38. A realidade não consulta obrigações para acontecer. Realmente é trágico. A gente está na colocação 38. A gente está ganhando, sabe só para quem? A gente está ganhando só para Venezuela e Cuba. Eu preciso mais falar alguma coisa? Venezuela e Cuba são usadas como exemplos de países que deram errado. Que países que as pessoas não querem ir para lá e não venham me criticar. A gente sabe que é a dura realidade. Ninguém quer fazer turismo para Venezuela e para Cuba. A gente sabe muito bem como é a situação política e social de lá. É uma coisa feia de se ver. É trágico. O povo sofre. Certo? Então não venham me dizer, algumas pessoas vêm me dizer aí que a educação em Cuba é boa. É uma das últimas piores do mundo. Só está perdendo realmente para a gente no Brasil. Certo? Então, continuando. Um dos argumentos que vão ser usados para justificar o problema da educação no Brasil é a falta de verbas. Você provavelmente vai ver muitas pessoas falando que o problema da educação no Brasil, o principal dele é a falta de verbas. E de acordo com alguns dados que eu fui colocar, não é verdade isso. Não é verdade. Por incrível que pareça, por mais insano que possa parecer, investe-se muito, muito, muito dinheiro em educação no Brasil. Sério, eu estou falando sério para você, eu vou demonstrar. Em todos os anos de governo, tanto governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro deu uma leve queda, cortou alguns gastos em educação, mas em todo esse percurso foi triplicado o investimento em educação. Só para você ter a noção aqui dos dados, entre 2003 e 2010, o orçamento na educação saiu de 17 bilhões para 51 bilhões. Porém, o que chama a atenção? O orçamento triplicou, mas nossa educação piorou. Então, quando você olha o gráfico, chega a ser risonho, porque está aqui o índice de investimento, está aqui, ele sobe. E quando você vai olhar o índice educacional de desempenho escolar, a gente está aqui, ó. Então fala, como assim? Como é que investir mais dinheiro e a educação cai? Ela piora. Então perceba, não é um problema de investimento, é um problema administrativo. Se for colocado dessa forma, a gente já consegue ter um panorama melhor quando se trata desse assunto. O MEC, o Ministério da Educação, é um colosso gigante. Tem várias ramificações. A administração do MEC, ela é surpreendentemente grande e entra-se muito, muito, muito dinheiro ali dentro. E continua se incentivando o discurso de que tem que se investir mais em educação. Porém, não adianta nada investir mais, quadriplicar o investimento e a educação continuar piorando. Porque foi o que aconteceu aqui, não é minha opinião, são os dados. Triplicou o investimento na educação, a educação desceu. Foi o que aconteceu. Você pode pesquisar aí
E se não quiser pesquisar, peça no direct e eu mando todos os dados para você, tá? Não se acanhe, pode pedir. Continuando, a gente vê que também, a respeito da educação e quanto ao investimento da mesma, o Brasil, ele destina 6% do seu PIB, do seu produto interno bruto, 6% para a educação. E você fala, mas 6% não dá para nada. Teve até alguns candidatos à Prefeitura de São Paulo, e acredito também que vai ser candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, disse que quer disse que quer aumentar o PIB de 6% para 10% de investimento na educação. De 6 para 10. Diante disso, você fala, tá, ele vai aumentar, vai melhorar. A gente acha que não. Mas o pior de tudo é, você acha que 6% é pouco de investimento na educação? O Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo. Os Estados Unidos tira do seu produto interno bruto 5,3% para investir em educação. México, Colômbia, 4,2%. A gente investe 6% só do produto interno bruto, fora todos os outros investimentos que foram triplicados, e a gente só continua descendo. Ou seja, nota-se claramente que o problema central não é investimento, é a administração pública a respeito desse assunto, certo? Só ler os comentários de vocês aqui rapidinho para a gente continuar. O outro colocou aqui, ó, não é verba, é dinheiro que entra e ainda entra mesmo no atual governo. Sou conselheiro do Fundeb no meu município, falta dinheiro não justifica. Pronto, ali uma pessoa que está em uma dessas ramificações do MEC está falando aí, e é exatamente isso. Até porque não é invencionice minha. O que é que eu teria a ganhar inventando uma coisa dessa? Eu vou entrar no meio da educação, e eu sei muito bem do que eu estou falando, e os dados estão aqui, não me deixam mentir. Mesmo se eu quisesse fazer um discurso narrativo que fosse contrário a isso, eu não teria como. Gabriela escreveu o seguinte, boa noite, Gabriela. Muito obrigado, viu, pelo comentário. Ela botou o seguinte, o problema também está na formação de professores e na gestão escolar. Isso é absolutamente verdade, e eu vou demonstrar aqui também alguns dados sobre isso, certo? Tanto sobre a formação de professores, quanto a respeito do desempenho escolar. A respeito do desempenho escolar eu já falei, mas quanto aos professores também, certo? E eu me incluo nessa lista. Vamos a falar um pouco sobre títulos acadêmicos agora, certo? O Brasil, foque nisso, o Brasil é um dos países que mais publicam no mundo, artigos científicos no mundo, são os que mais publicam. Porém, é o país que menos tem relevância quanto a esse mesmo assunto na educação geral do mundo. Ou seja, a gente mais publica artigos, porém os nossos artigos são os menos lidos, com menos relevância que tem no mundo aí. Quando a gente chega para falar sobre títulos, tem uma questão que é interessante aqui. Olha só, presta bem atenção nisso, certo? Eu vou ler os comentários de vocês, presta bem atenção nisso. De 1998 até 2017, tivemos um aumento de 510 no número de títulos concedidos a professores. Ou seja, de 1998 a 2017, a gente teve um aumento de 510% de pessoas que se formaram, que conseguiram um mestrado e também um doutorado. Você fala, cara, realmente parece insano isso, Cleito, porque a gente parece crescer em títulos, a gente cresce em publicação de artigos, a gente cresce em investimento, porém, quando se trata realmente da prática na educação, sobre os resultados das provas, quando se trata dos conhecimentos, a gente cai. Então parece que está tudo para cima, mas só o principal para baixo. É algo que é contraditório e realmente chama a atenção, é muito esquisito, é muito estranho, mas a realidade não deixa de ser essa. Olha só que coisa interessante. Quando a gente chega para avaliar as universidades do Brasil, pensa nas melhores aí. Pensa na USP, pensa na Universidade de Santa Catarina, pensa na UFRJ, pensa na PUC, pensa nas melhores. Quando a gente pega as melhores universidades do país, as melhores, e compara com as do mundo, é insano o quanto a gente está lá embaixo. A gente está realmente no fundo do poço. Quando eu peguei esse ranking das melhores universidades do mundo de 2018, meu queixo foi no chão, porque olha só esse dado, ó. Esse ranking não sou eu que estou inventando, certo? Ele existe, eu posso mandar para você. Esse ranking foi das melhores faculdades do mundo em 2018, que foram analisadas. De todas essa lista, a USP, por exemplo, Universidade de São Paulo, ela está na colocação 780. É isso mesmo que você ouviu.
Ela está na colocação 780. Quando você pensa em outra, Universidade de Santa Catarina, por exemplo, quando você vai olhar no ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai descendo, ela está na colocação 710, nas melhores do mundo. 710. Com isso tu cai. E faça esse exemplo com qualquer uma que você quiser, a Universidade Federal de Pernambuco, com a PUC, com a URGS, com a UFRJ, faça isso com qualquer uma. A gente está sempre lá embaixo, um pouquinho embaixo não, está no buraco mesmo, lá no fundo do poço. Estou numa posição que você contando, para contar aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você só para em 780 para chegar numa das melhores do mundo, e quando a gente está aqui no Brasil, é uma das melhores do Brasil. Então as melhores do Brasil no mundo são as piores. Então você olha, você bota a mão na cabeça assim, principalmente quem é da área de licenciatura, como eu, fica sem chão quando você analisa uma coisa dessa. Porque aqueles que nem têm o privilégio de fazer nas melhores universidades do país, fazem em outras boas instituições. Mas quando você olha esse ranking de melhores no mundo, você percebe que, cara, nem vai estar na lista minha, mas não vai estar de jeito nenhum. E realmente não está. Então, diante disso, chega a ser muito triste. Eu estou falando isso assim, com esse ar de realmente querer sorrir, mas é uma risada de desespero. Não é risada de querer mangar, porque é meu campo também. É uma risada de tristeza mesmo, é uma coisa desesperadora. Sabe aquela situação que tu olha assim, tu tá recebendo notícias tão tristes que tu fica sem reação, se tu ri, se tu chora. É desolador. É desolador mesmo, é um negócio que dói no fundo do coração. Porque a gente tem condições, o Brasil ele tem condições de ser um país gigante, de estar entre os melhores assim, fácil. Fácil. Em vários quesitos, em recursos naturais, em economia, em educação, tudo. Porém, a gente está sempre no fundo do poço. E nesse assunto educação não é diferente. Quando a gente chega no ranking CPP, que são citações de artigos científicos, só na América Latina, tá? Agora eu não vou analisar nem o mundo todo. Vamos pegar só a América Latina. Pensa aí, só os países da América Latina. Dá um Google aí rapidinho e olha, países da América Latina, tá? Só citações por artigo nesse ranking. A gente está na penúltima posição. A gente está novamente só vencendo Venezuela e Cuba. De todos os países da América Latina, de todos que estavam no ranking, o Brasil ele só está vencendo Venezuela e Cuba quando se trata de CPP, que é citações de artigo científico com relevância no mundo. O que é que você fala diante de uma situação dessa? É estarrecedora. Só deixando claro para quem está chegando assim. Haverão novas lives futuras para eu tentar colocar minha opinião a respeito de algumas soluções. Certo? De algumas soluções. Novamente, quem quiser esses dados eu envio para você. Não se acanhe. Não acho que é achismo meu. Não tenho o que ganhar inventando isso. Tá? É triste. Mas a realidade é essa. Agora vamos fazer o seguinte, que eu prometi a vocês. Eu vou pegar matérias específicas nesse mesmo ranking e vou comparar o Brasil, a quantidade de países que for analisada nesse ranking e qual colocação o Brasil está, certo? Então vou pegar uma matéria, quantos países estavam concorrendo, qual a colocação do Brasil. Ficou claro aí? Vamos fazer isso agora. Então no ranking CPP. Sociologia. Matéria de humanas. Sociologia. A gente chega lá para estudar sociologia. De 46 países, 46 que estavam na lista, o Brasil está na colocação 43. De 46, a gente está em 43 em sociologia. Ok. Linguística e linguagem. De 22 países, a gente está na 20ª colocação. De 22, a gente está na 20ª colocação. Linguagens e linguística. Quando a gente vai para a história, meu campo agora, é um dos melhores que a gente está. História. De 42 países nesse ranking, a gente está na colocação 37 de história. De 42, a gente está na colocação 37. Quando a gente chega em antropologia, sabe a boa antropologia?
De 45 países, a gente está na colocação 42. De 45, a gente está em 42 em antropologia. Só que o monstro vem agora. O monstro vem agora. Pedagogia. A matéria que vai ensinar nossas crianças, sabe? Os futuros professores, os futuros médicos, futuros advogados, futuros engenheiros, futuros trabalhadores. De 54 em pedagogia, a gente está na colocação 53, vencendo apenas Cuba. Esse não é o único dado alarmante sobre pedagogia. Quando eu trago outros dados aqui, eu vou trazer sobre pedagogia, o negócio é feio, é triste, é doloroso de ver. Realmente, pessoal. Realmente. Eu nunca vi um curso ser tão desvalorizado assim no mundo. E se perder tanto assim, feito a gente perde em pedagogia. Pedagogia é educação puramente. A grosso modo, a grossíssimo modo, é isso. Quando a gente continua no ranking score da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, foi analisado agora 16 países, 76 países, de forma geral, matérias em geral. De 76 países, o Brasil está em qual colocação? Na 60. Isso mesmo. A gente só vence 16 países. E leva um banho de todos os outros. Só que agora, um discurso que é usado é geralmente o seguinte: mas é porque o Brasil publica coisas, artigos científicos e tal, na língua portuguesa. E o público lá fora não gosta de português. Então por isso que nossas matérias são tão desvalorizadas, porque a gente fala português. Então faz o seguinte. O que é que eu fiz aqui? Eu vou comparar algumas matérias com Portugal. Portugal fala português também, né? Vamos olhar como é Portugal diante desses mesmos testes em comparação com o Brasil. Olha só as notas. Brasil versus Portugal. Ambos falam português. Em História, qual é a nota de Portugal? 7. Média. Tirou 7 em Portugal sobre História. Qual é a nota do Brasil? 0,2. Quando a gente pega a linguagem, Brasil versus Portugal, qual é a nota de Portugal? 3,9. Brasil, 0,5. Quando a gente chega em antropologia, de novo, só que agora em outra avaliação. Portugal versus Brasil. Portugal, 6,9. Brasil, 0,8. Quando a gente chega em direito, tem muitos seguidores aí que atuam na área do direito. Uma área que futuramente eu quero atuar sim, eu tenho muito respeito por essa área. Mas olha o nível de desvalorização que o nosso curso de direito está. Portugal versus Brasil. Portugal, nota de direito, 7,6. Curso de direito de Portugal realmente é bom, 7,6. Só que o nosso é sacanagem, o quão tá baixa essa nota. 7,6 de Portugal, o curso de direito no Brasil nesse rank score tá 0,2. 0,2. Como é que você fica motivado para fazer um curso desse? Eu quero fazer, eu estou fazendo história, quando eu terminar eu quero fazer o psicologia, o direito, é um dos... E se eu vou fazer ambos independente, se eu estiver vivo, tiver oportunidade. Mas a diferença vai ser se eu vou começar primeiro psicologia ou direito, mas eu vou fazer ambos. Mas quando eu olho isso, você fica desanimado, realmente. Tremendamente desanimado. Você olha assim, 0,2, cara. Comparando com outro país que fala português, tem 7,6. Quando você chega em filosofia, para comparar Brasil e Portugal, a gente é o único que a gente vence. Portugal tem 2,6, a gente tem 3,1 em filosofia. Só quando chega para educação novamente, segue em educação e pedagogia de novo, história versus Portugal, Portugal tem 2,8. O Brasil tem 0. 0 no rank score em educação. 0. Não é 0,1, é 0. Você olha isso e você fala, cara, tá bom, para com isso, chega dessas informações que não dá mais. E realmente não dá, foi o momento que eu digo, não, acabou, não quero mais comentar isso, chega. Mas tem muito mais coisa para comentar. Eu não vou comentar mais agora. Porque eu pretendo fazer outras lives abordando esses assuntos. Tentando trazer algumas opiniões. Quero realmente trazer alguns professores aqui para comentar um pouco a respeito disso. É uma coisa interessante, porque eu não posso nem dizer que é xenofobia, como o Pedro Souza está colocando aqui.
Porque tem muitos países latinos que conseguem tirar nota melhores do que a gente. Então não dá nem para dizer porque eu teria que justificar realmente. Eu queria dizer que era xenofobia, eu queria dizer que era qualquer coisa que frustrasse essa realidade. Dizer, não, ele tá errado, vocês têm preconceito com algum... Não é, cara. O CDE tá fazendo isso, tem um monte de países lá, de diferentes lugares, tiram notas boas, e a gente... Por que eles dizem, não, o Brasil é o ferrado, a gente não vai fazer nada aqui, eles vão se ferrar, vão tirar tudo. Não é, cara. Não é. O povo compra muito da gente. A gente tem recursos naturais gigantescos. Melhorar o país, só melhorariam essas relações. Não teriam por que eles serem imparciais com a gente, tá entendendo? Eles não teriam que ganhar fazendo isso. 77 países só pegar, olhar a gente com maus olhos. 77, só a gente assim, eles vão dizer, não, vou ferrar com vocês. Eu gostaria de dizer isso, juro, do fundo do coração eu gostaria de dizer isso, mas não é. Não é. Eu não tenho como dizer, é isso, aqui é a prova de que eu estou falando isso. Não é. Eu gostaria, realmente. Se você quer esses dados, como Lucena, eu acredito que seja isso. É só chegar no direct e pedir, manda aí, Cleiton, eu mando pra você. Tá? Eu mando pra você. E cara, quanto a isso, o que eu posso pedir a você, de antemão, primeiro é que deixe seu gostei, compartilhe pra gente levar essas informações, porque eu acredito que qualquer pessoa que tenha um mínimo de decência e de amor ao próximo, tanto aos seus filhos, quanto aos primos, irmãos, pessoas próximas que trabalham na educação, sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa, um mínimo de decência, você vai perceber que esses dados chocam, cara. Eles chocam, é um negócio assim, tu olha assim, não acredita, tu fala, não é possível. Mas é simples, é só você dar aí o Google, dá o Google aí, prova do PISA Brasil. Vê a gente, tá lá embaixo, depois você me diz, o desafio que eu te faço. Você procura e depois me diz se a gente tá bem. Não tá. Certo? A gente tá ruim mesmo, certo? Mas a gente tem como melhorar, tá? A gente tem como melhorar mesmo, não tem como melhorar. O Brasil, eu sei que muitas pessoas não dizem, otimista, não tem como melhorar. Tem como melhorar, gente. Tem como melhorar. Se não tiver, é melhor a gente desistir de tudo. Porque como eu falei no início, existe um país que ele consegue se desenvolver sem educação, não tem esse. Com a educação você compreende a situação política do país. Com a educação você consegue desenvolver recursos, finanças para manter você e sua família e talvez também outras famílias. Com a educação você consegue desenvolvimento tecnológico e científico no país. Com a educação é conhecimento. Um país que não zela por educação, ele está fadado ao fracasso. Você acha por que o país é tão estagnado, até do ponto de vista político mesmo, por tantos anos? Eu não estou botando nem em governo A, B e C, não. Pega nos últimos 20 anos mesmo. Todos os partidos que tiveram, todos os governantes que tiveram da sua cidade, do seu estado, do país inteiro, coloca até aqui e olha aí quando a educação disse, não, esse daí enfatizou mesmo a educação. Ele disse que ia fazer e fez daquele jeito. Estou vendo a diferença aqui no gráfico. Não fez. Tá entendendo? Qualquer político sabe que se você investir na educação e realmente perceber a diferença significativa de um povo educado, muitos vão rodar. Tá entendendo? Muitos não vão ser eleitos de novo. Uma nação informada é uma nação com prudência, com virtude, que sabe o progresso que o seu país pode ter, certo? Então, diante disso, pessoal, é a triste realidade, eu trouxe para vocês isso, mas que isso daí sirva de alerta, certo? Isso sirva de alerta para vocês, para mim também, principalmente para mim. Toda palavra que eu estou colocando aqui é principalmente para mim, sem querer ofender ninguém. Realmente eu não quero ofender ninguém, não quero exaltar país nenhum, eu amo meu país, quero que o Brasil seja grande, mas a realidade nua e crua é essa, certo? Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Qualquer contato que quiserem ter comigo é só falar no Saber Aristotélico, eu vou responder assim que possível, certo? E é isso. Até mais, um abraço para vocês.